no livro de Gênesis. Gênesis 19, verso 26. Gênesis 19, verso 26. Gênesis 19, verso 26. Aleluias. Quem abriu, diga amém. Quem não abriu, pode ler também aqui acima. Quem não trouxe, amém, meus amados? Glórias a Deus. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Verso 26 diz: e a mulher de Ló, repita comigo, e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui nesta noite, Senhor, para colocar a nossa vida diante do Senhor. Abre o nosso coração, a nossa mente, para entender o que o Senhor tem para as nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor venha falar conosco, Pai, em nome de Jesus. Nós colocamos a nossa vida, o nosso coração diante do Senhor nesta noite, aqui diante de Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Aleluias. Amém, Léo? Aleluias. Deus é fiel, é poderoso. A história de Ló, nós vamos falar um pouco sobre a história de Ló. Falamos semana passada, quem estava aqui? Nosso pastorzão, o Valdemar, ele precisou fazer uma viagem, justamente com a família dele. E por isso vocês não estão vendo a figura dele aqui hoje, tá bom? Pastor Valdemar precisou fazer uma viagem. Pastor Valério está em Brasília, juntamente com a pastora Sônia. Eles pastoreiam a igreja de Brasília. Mas o Senhor se faz presente neste lugar. E eu quero dizer para você, meu amado, o título é A Mulher de Ló, o perigo de olhar para trás. Aleluias. Deus, nessa história nós podemos entender, nós vamos entender algumas situações. E para contextualizar sobre o que Deus tem para as nossas vidas, amados, existe uma consequência, diga consequência, das nossas escolhas. Diga consequência das nossas escolhas. Mas a palavra do Senhor diz lá em Jeremias 29 que o Senhor tem o futuro para nos fazer prosperar. Diga algo novo, coisas novas. Diga reconstruir, restaurar, coisas novas. Mas antes nós precisamos tirar algumas lições. Quem foi Ló? Estamos falando sobre a mulher de Ló. A Bíblia fala sobre a mulher de Ló. Mas primeiramente vamos entender quem foi Ló. É uma história que nós vimos desde criança. Todos nós já tivemos contato com essa história. Todos nós sabemos que Ló, sobrinho de Davi? Não, de Abraão. Deus faz uma promessa para Abraão. Deus faz uma promessa para Abraão: larga a tua família, larga tudo, e eu vou dar uma terra, vai sair uma nação de você, eu vou te dar uma terra prometida. Aleluias. Abraão, quando sai daquela cidade de Ur, ele leva quem com ele, gente?
seu sobrinho Ló. Então esse é Ló. Ló. E mais adiante, como nós vamos andando na história, Deus leva Abraão a alguns lugares. Abraão vai a alguns lugares. E quando eles chegam a um certo ponto, Abraão chama Ló e diz: precisamos separar. Por quê? Nós precisamos separar, Ló, porque existem muitos animais, muitos bens, e esses pastores, os pastos estavam ficando pouco para aqueles animais. Então aqueles pastores estavam entrando em divergência sobre qual animal, sobre quem dá alimento primeiro, sobre o que fazer primeiro. Amém? Quem está aqui comigo? Aleluia. Esse é Ló, sobrinho de Abraão, um homem abençoado, próspero. E Abraão disse: vou ficar aqui em Canaã, e você segue para as campinas, que onde estava situado, vamos lá, gente, me acompanha? Onde estava, ou o que estava nas campinas? Aquelas duas cidadezinhas abençoadas, Sodoma e Gomorra. Ló pegou seu povo, sua família, as pessoas, animais, foram. Partiu. Ló partiu, amados. E logo eles começaram a armar ali os seus lugares nessas campinas, nessas terras, e se aproximaram dessa cidade chamada Sodoma e Gomorra. Quem sabe qual foi o final de Sodoma e Gomorra? Qual foi o final de Sodoma e Gomorra? Destruição. Por que Deus destruiu aquele lugar? Desobediência, pecado. Aquele lugar estava cheio de pecado, cheirava mal as narinas do Senhor, e Deus destruiu aquele lugar. Amados, eu gostaria de refletir sobre algumas lições hoje com vocês, e uma delas é a desobediência à palavra de Deus, a desobediência à palavra de Deus. Vamos ao verso 17 do capítulo 19. Verso 17: havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, não pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Vou repetir o 17. Havendo-os levado para fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Amados, Deus foi destruir aquele lugar, mas lá havia quem? Ló e sua família. E Deus queria tirar ele de lá. E Deus fez o quê? Enviou 2 mensageiros, 2 anjos, 2 mensageiros, e disse isso no verso 17: segues vá adiante, mas em toda a campina não olhes para trás. Não olhes para trás. Os anjos deram uma ordem clara:
Qual foi a ordem? Não olhes para trás. Não olhe para trás. Não parem em toda a campina. A desobediência, ela trouxe juízo imediato àquela mulher. A desobediência trouxe juízo imediato para aquela mulher. Amados, quando nós ignoramos a voz de Deus, nós colocamos a nossa vida espiritual em risco. Quando nós desobedecemos a Deus, nós colocamos a nossa vida espiritual em risco. Cadê, Léo? Nós podemos ver que a mulher de Ló, ela desobedeceu ao Senhor. Ela olhou para trás, querido. Deus nos dá um direcionamento. Deus nos diz o que fazer. Deus nos dá um planejamento. E Deus diz assim: vá, segue, faça, execute aquilo que eu tenho para a tua vida. Esse é o propósito. Esse é o chamado. Esse é o plano que eu tenho para você. Esse é aquilo, isso é o que eu vou fazer na sua vida. Deus mostra: eu tenho isso para você, eu tenho uma terra prometida. Porque Ló também fazia parte da promessa de Deus para a vida de Abraão. Ló também fazia parte daquela geração que queria usufruir da terra, da Canaã. Deus, Ele não quer que nós venhamos desobedecer a Ele. Deus não quer isso. Deus não se agrada de quando nós viramos as costas ao que Ele nos instrui, ao que Ele nos fala. Mas pastor, por que nós não fazemos como aquele homem que disse que se a presença do Senhor não fosse com ele, ele não iria? Como nós falamos semana passada. Queridos, Deus te deu uma ordem: faça. Deus te disse: vá, vai, prossiga, vá adiante. Mas tenha a certeza de que Deus é que está dizendo aquilo para você. Tenha a certeza de que é Deus que está te dando aquela ordem. Desobedecer a palavra de Deus é algo que nos traz consequência para a nossa vida espiritual. Amém? Desobedecer a palavra de Deus nos traz consequência. Traz consequência à nossa vida espiritual. Mas pastor, como isso funciona? De que forma que isso funciona? Como que isso se aplica à minha vida? Deus, Ele se compadece de nós, sim. Mais à frente, nós vamos ver que Deus, Ele tem algo para a minha vida, para a sua vida, sim. Deus restaura, sim. Deus renova a aliança dele conosco, renova, sim. Mas o que o Senhor está querendo dizer comigo, pastor? Que nós não devemos desobedecer a palavra do Senhor. Ela é muito clara conosco. Se Deus está dizendo para você fazer, faça. Se Deus está dizendo para mim, para você ir, nós precisamos ir. Deus enviou anjos e disse assim: segue, faça. Eu vou salvar vocês. Eu tenho salvação para vocês.
Eu tenho promessa para vocês. Eu tenho um futuro melhor. Olha para frente. Olha o que eu tenho para ti. Olha o futuro que eu tenho para você. É isso que Deus tem para ti nesta noite, aleluias. Para aquela mulher acabou ali. Mas eu quero dizer para você nesta noite, há futuro para ti. Os planos do Senhor e a promessa do Senhor, eles se concretizarão na tua vida, aleluias. Você vai prosseguir. Aquele fracasso ou aquela dor, Deus vai trazer a esperança e o refrigério sobre ela. Amém? Quem crê nisso, diga amém. Glória a Deus. Há esperança do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida. Amém, meus amados? Esse ponto 1 fala sobre desobedecer a palavra de Deus. Querido, não brinque com o que Deus diz a você, com o que Deus nos diz. Se Deus está dizendo é X, é X. Deus está dizendo vai, vai. Se Deus está dizendo viaja, viaja. Se Deus está dizendo não vai, não vai. Ele está dizendo isso. Então não brinque com as decisões do Senhor, com o que Deus tem para você. Amém? Ponto 2 diz: o apego ao passado pode ser destrutivo. O apego ao passado pode ser destrutivo. Abra sua Bíblia no livro de Lucas 9:62. Querido, por que a esposa do Ló olhou para trás? Por que a mulher de Ló olhou para trás? Porque a mulher de Ló olhou para trás. Ela estava apegada ao passado. A mulher daquele homem estava apegada, estava com o coração presa em Sodoma. Aquela mulher estava com o coração preso em Sodoma, preso ao passado. Eu quero dizer para ti nesta noite, muitas vezes nós queremos seguir, partir, mas ainda sentimos saudade do que deixamos para trás. Muitas vezes nós queremos partir, seguir em frente, mas aquela mulher olhou para trás porque estava sentindo falta, saudade do pecado, saudade das más influências, saudade dos velhos hábitos. E é isso que muitas vezes nos prende, é isso que muitas vezes nos faz paralisados. Isso nos paralisa, isso nos faz estar dessa forma, preso às coisas do passado. Porque meu pai era assim, porque a minha mãe era assim, porque meu pai ele era ignorante, ou você, porque meu pai batia na minha mãe, ou você. Querido, nós precisamos entender que quando nós viemos para Cristo, toda maldição hereditária ela tem que ser quebrada em nome de Jesus. Tem que ser quebrada em nome de Jesus. Ela olhou para trás, a verdade é essa, porque ela estava pegada ao pecado. Sodoma significa pecado. Aquela cidade cheirava mal as narinas do Senhor. Sabe por que nós não vamos adiante? Sabe por que nós não rompemos a barreira? O que nos obstrui, que não nos faz andar, que faz só andar, ficar ali em círculos. Era 11 anos, foi 40, era 11 dias, foi 40 anos. Era simples, anda a campina e não olhe. Deus está dizendo para você, olhe para frente,
Olha o que eu tenho para você. Olha o que eu tenho para ti. Mas eu amo tanto aquela amizade. Mas Deus, olha aquele pecado de estimação que eu tenho. Mas, Senhor, olha, o que tem te prendido? O que tem nos prendido? O que tem paralisado a nossa vida? Querido, chegou a hora. Entenda o que eu estou falando para você. Ei, chegou a hora de você começar a entender que Deus mandou você olhar para a campina. Deus mandou você olhar para frente. Deus disse: olhe para a frente, olhe para o alvo. Esquece aquilo que te prendia lá atrás. Pastor, fui abusado. Mexeram com a minha vida sentimental. Pastor, eu fui traído lá atrás. Querido, eu não estou falando, não estou brincando com o teu passado. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Leia o que está escrito aqui. Leia o que está escrito aqui. O que mais, Rosa? O que está escrito aqui? Deus tem cura para ti nesta noite. Deus tem cura para ti nesta noite. Deus tem cura para ti nesta noite. Não é para trás que temos que olhar. Não é para o que nos prende que temos que olhar. Meu Deus, mas pastor, eu não consigo prosperar. Eu não consigo seguir adiante. Eu não consigo me desprender daquilo que está me amarrando. Hoje é dia de romper isso. Hoje é dia de romper. Diga romper. Hoje é dia de andar, subir de nível. Eu preciso sair deste lugar, Pai, em nome de Jesus, que está me deixando paralisado. Eu preciso sair dessa cidade que está me paralisando. Eu preciso sair desse bairro que está me paralisando. Eu preciso largar aquilo que me prende. Aleluias. Mas que é isso, pastor? Mas o que está me prendendo? O que está me deixando paralisado? Ei, amado, é hora de romper. Deus está te chamando para romper com isso, com essa aliança maligna. É hora de romper. Nós precisamos romper. Deus está dizendo: siga adiante. O sinal está verde. Romper. Você entendeu isso? Que isso, pastor? Eu não vou. Esquece. Eu não vou mais minar isso. Pastor, eu sou mimizento. Eu gosto de ser mimado. Eu gosto que as pessoas fiquem me meninando. Eu não quero sair. Larga isso agora em nome de Jesus. Larga isso agora em nome de Jesus. Eu gosto de um tapinha nas costas. Larga isso agora em nome de Jesus. Deus está te alertando. Aquele mensageiro alertou aquela família. Deus está te alertando nesta noite, amado. Olhe para o alvo. Olhe para a frente. Aquele mensageiro alertou aquela família e disse: ei, 17, Lucas 9:62, ponto 1, a desobediência, obedecer a palavra de Deus. Ponto 2, o apego ao passado pode ser destrutivo. O apego ao passado pode ser destrutivo. Destrutivo. Nós precisamos eliminar isso da nossa vida. Lucas 9, Lucas 9:62 diz assim: ninguém que lança mão
do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Que é isso, pastor? Então eram as suas palavras? Não, a palavra de Deus está dizendo isso. Ninguém que lança mão do arado e olha para trás está apto para o reino de Deus. Deus está chamando você para quê? Para marchar. Deus está chamando você para olhar adiante, porque Ele tem muito para ti. Ele tem promessas para ti. Pastor, mas eu quero ficar lá atrás. Eu quero ficar lá atrás. Quem já conversou com alguém assim? Porque quando eu era assim. Porque quando eu estava lá eu fazia assim. Porque quando eu estava na igreja tal eu fazia. Porque quando eu estava naquele trabalho eu era bom. Porque quando passou. Seu passado pode ser destrutivo. Mas eu fazia, acontecia. Porque quando eu era daquela igreja Deus me usava. Mas e agora? Deus está dizendo claramente para você: siga, vá em frente. A mensagem é clara. Promessa, bênção, portas abertas. Família em destruição, pecado, olha para frente. O que está amarrando teu coração? O que está prendendo a tua vida? Deus está dizendo: rompe, vai, segue. Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Deus não está te chamando você para olhar para trás. 3. Terceiro e importante, tanto quanto os outros, o perigo da hesitação, que significa indecisão ou dúvida na caminhada cristã. O perigo da hesitação, da dúvida na caminhada cristã. O perigo da hesitação na caminhada cristã. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus 10, verso 38. O perigo da hesitação, da indecisão, da dúvida. Ló e sua família estavam sendo conduzidos para a salvação, mas a sua mulher hesitou, ela duvidou. Aleluias. A dúvida, a hesitação, ela pode nos tornar vulneráveis. Amados, a hesitação pode nos tornar vulneráveis para alcançar a plenitude da bênção do Senhor, para alcançar a totalidade do que Deus tem para as nossas vidas, da vontade de Deus. Quem abriu, diga amém. 10, 38. Hebreus 10, 38 diz: o justo viverá, e se ela recuar, a minha alma não tem prazer. O justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Querido, Deus chamou covarde? Deus chamou covarde? Deus chamou covarde. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O justo, ele viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O que Deus estava nos falando aqui nesta noite?
Você é covarde, que tem dúvida, que é indeciso. Deus está dizendo que Ele não tem prazer em ti. Deus não tem prazer na covardia. Deus não tem prazer em abençoar, em entregar aquele que tem dúvida ou é indeciso daquilo que Ele pode fazer. Ou seja, ser indeciso, ter dúvida, te faz estar longe da plenitude da vontade de Deus. Ser indeciso te faz estar distante da plenitude, da totalidade da bênção de Deus. Que é isso, pastor? Amados, Deus tem um futuro para ti. A palavra do Senhor, ela é clara. Deus tem promessas para a tua vida. Deus prometeu para aquele homem. Deus fez com que aquele homem estivesse ao lado de um dos homens mais importantes da Bíblia. Deus chamou você, por isso que você está aqui hoje. Deus chamou teu coração, a sua vida. Por que você veio a este lugar hoje? Deus tem propósito para o teu coração. Deus tem propósito para a tua vida. Deus chamou você. Nós não podemos ter indecisões. Nós não podemos olhar para trás ou ter dúvidas daquilo que Deus nos falou. Deus disse, é barreiras. Deus disse, pode ir. Deus disse, vai casar. Deus disse, vai ter filho. Deus, Ele é um Deus das coisas improváveis. Deus traz à existência aquilo que não existe. Foi assim em toda a palavra dEle. Quem crê, diga amém. Abra a sua Bíblia no livro de Jeremias. Deus tem prazer em abençoar o nosso coração, a nossa vida. Jeremias 29, verso 11. A mulher de Ló, ela nos ensina uma lição importante. Quando Deus nos chama, Ele nos chama para avançar. Nós não devemos nos apegar ao passado, amado. A desobediência, não devemos hesitar. A hesitação pode nos afastar do propósito de Deus. A hesitação pode nos afastar do propósito de Deus. O versículo 11 diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. A palavra do Senhor está nos dizendo que Deus tem, olha só para mim, olha só aqui, amém? Eu quero sua atenção para essa parte final. Eu quero atenção nessa parte final. Vem comigo nessa parte final. Me acompanha. Deus tem um futuro de paz. Diz o Senhor, e não de mal. Eu
é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amado, Deus quer abençoar a minha vida, quer abençoar a tua vida. Hoje é um dia de decisão. Hoje é um momento de decisão. Será que ainda estamos presos ao passado? Há algo ainda que nos prende, que nos segura, que nos amarra? Hoje nós precisamos escolher. É um momento de escolha. Nós precisamos escolher seguir em frente, obedecer a Deus, ou continuar paralisado. Hoje é um momento de escolha. É um momento de escolha. Eu quero te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus.